Lâmina 15 do baralho cigano, o urso. Essa carta aqui, ela é inspirada na história da caixinhos vermelhos, olha eu, caixinhos dourados. Aquela que encontra a casa dos 3 ursos na floresta e ela toma o mingau deles, ela senta na cadeira deles, ele dorme na caminha deles, enfim. Essa carta aqui é baseada na lâmina dos 3 ursos. A gente tem aqui o papai, aqui, né? O papai, a mamãe e o ursinho filhinho. Acho super bonitinha esse desenho, essa ilustração, né? E a lâmina do urso, ela é uma carta que eu acho muito interessante, porque assim, ela fala muito a respeito de falsidade. Por quê? Porque quando a gente olha um urso, pelo menos à primeira vista, ele parece fofinho, não parece? Ele parece fofinho, ele parece bonitinho, mesmo porque nós, enquanto seres humanos, nós também humanizamos o urso. A gente tem aí o Zé Colmeia, a gente tem o ursinho Puff, a gente tem os ursinhos de pelúcia, os ursinhos carinhosos. Então, o visual do urso, mesmo sem ser nesses personagens, o visual do urso é um visual, gente, fofinho. Eu gosto de urso, eu acho o urso um animal bem bonito, né? E é uma coisa um tanto quanto fofinha. Entretanto, todavia, porém, contudo, o urso ele é um animal extremamente agressivo e territorialista. Então é aquela coisa, né? É aquele bicho que ele parece fofinho, mas chega perto dele para você ver. Ele te rasga, tanto que tem a expressão de abraço de urso, né? Justamente porque ele te abraça e nesse abraço ele rasga você todinho. Então, é um animal violento, é um animal estressado, é um animal territorialista, é um animal extremamente agressivo. Mas, à primeira vista, ele é fofinho. Se a gente pensa num ursinho panda, por exemplo, olha, é uma fofura, né? Mas ele também tem muita força. Bom, vamos para a apostila. Aqui, ó, na página número 33, a lâmina do urso. Vocês podem colocar aí como palavra-chave tanto a parte da falsidade quanto da agressividade. Então, urso, falsidade e agressividade. Esta carta representa força, vitalidade, mas de uma maneira agressiva. Também pode falar de inimigos ocultos. Num primeiro momento, pode até parecer alguém confiável e agradável, mas que na verdade é falso e invejoso. Com esta lâmina, nem tudo é o que aparenta. Esta lâmina também está ligada a brigas, discussões acaloradas, ciúme excessivo e agressividade. Então, que nem eu falei para vocês, né? À primeira vista, quando a gente olha um urso, a gente acha ele super fofinho, mas a gente não pode chegar perto. Ele é um animal agressivo. Por isso que quando a gente traz isso para a energia da carta, para a energia da lâmina, a gente fala muito sobre falsidade. É aquela pessoa que chega perto de você e que ela parece super legal, ela parece super divertida, mas na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai te passar a perna, ela vai falar mal de você. Não é necessariamente uma carta que fala a respeito de traição, ok? A gente tem as lâminas que falam de traição, que é a raposa e a cobra, que a gente já viu, inclusive a raposa a gente viu na aula passada. Então, não é necessariamente uma carta que vai falar de traição, é uma carta que vai falar de falsidade, mas falsidade de um modo geral, entende? Às vezes, quando a gente fala de traição, é porque existe uma conexão de você com a outra pessoa, por isso que você se sente traído, né? Você não vai se sentir traído, sei lá, por um vizinho que você não sabe nem o nome. Imagina que você acabou de se mudar para uma casa nova, para um apartamento novo, e teu vizinho fez alguma coisa que você não gostou. Você pode ficar com raiva, você pode querer bater nele, mas você não vai se sentir traído, porque você, na verdade, você não tem uma relação. Quando a gente fala de traição, é porque existe uma relação sua para com a outra pessoa, você confia que a pessoa não seria capaz de fazer determinada coisa e a pessoa faz. Então, aí a gente entra na energia de traição. Agora, no urso, não necessariamente, né? Às vezes, é aquela pessoa que demonstra ser um amor com você, mas realmente ela fala mal de você pelas costas, ou às vezes nem é falar mal de você diretamente. Eu vou dar um outro exemplo que eu acho que pode elucidar melhor aí um pouco dessa energia do urso, porque essa é uma carta que ela também fala a respeito de agressividade, tá? Agressividade mesmo, de partir para cima, de cair na porrada, de querer socar a fuça de alguém, tá? Então, essa carta ela também fala sobre isso. Imagina, sei lá, um homem
casado com uma mulher há 15 anos. E esse cara, ele é um amor com as pessoas na rua, sabe? É aquele cara que é piadista, todo mundo gosta dele, todo mundo acha ele legal, volta e meia ele ajuda um, empresta dinheiro ali, sabe? Aquela pessoa que você fala, nossa, como o Joãozinho é legal, né? A esposa dele deve ser abençoada por ter ele de marido. Só que, dentro de casa, ele é justamente o oposto disso. Então, é um cara agressivo, que bate na mulher, que é machista, que, sabe, não deixa ela fazer nada, entende? E aí, se ela ainda reclama de alguma coisa, se ela tenta contar para alguém ou conversar com alguém, ainda é capaz dela ouvir assim: o Joãozinho, imagina, ele é um amor, você deve ter feito alguma coisa para provocar. Imagina, o Joãozinho te bateu. Ai, eu não acredito nisso, porque ele é tão bonzinho com todo mundo, ele não ia fazer isso com você. Entende? Então é a pessoa que na rua tem essa cara de bom moço e todo mundo acha fofo, todo mundo acha legal, todo mundo acha parceiro, todo mundo acha, nossa, que maravilhoso, mas dentro de casa ele mostra a verdadeira face. E a verdadeira face é justamente a parte agressiva, a parte que é falsa, né? Entendem o que eu quero dizer? O urso, ele tem isso. Ele demonstra ser uma coisa, ele demonstra ser fofinho, ele demonstra ser legal, mas na prática é uma pessoa extremamente controladora, é uma pessoa extremamente ciumenta, é uma pessoa que é agressiva, inclusive, e aí eu posso falar de ser agressiva tanto nas palavras quanto no sentido de ser agressivo fisicamente. É alguém para se tomar cuidado nesse sentido, ok? Quando a gente fala a respeito, por exemplo, de agressividade na lâmina do urso, é literalmente alguém para se tornar, para você prestar atenção, tá bom? Mas ele tem essa aparência que não parece. Sabe, a aparência dele não condiz com a verdadeira personalidade. É uma carta negativa, é uma carta bem negativa. É uma carta que ela fala de ciúme possessivo. É aquele lance do eu não amo, eu tenho, entende? Eu possuo, não é amor, é posse. Mas a gente já vai falar disso. Como eu disse, é uma carta negativa, bem negativa. Quando ela está no polo positivo, essa lâmina fala sobre ser focado e engajado no que se deseja. Não permite que nada lhe tire do caminho, nem desvie do seu objetivo. Então, vamos entender o seguinte. Quando a gente fala de uma pessoa que ela é obcecada pela outra, quando a gente fala de uma pessoa que tem um ciúme excessivo, é porque ela colocou foco na outra pessoa, certo? Mas isso também pode se aplicar, de repente, a coisas, não precisa ser só pessoas. Por exemplo, eu tenho muitos ciúmes do meu notebook. Eu não admito que ninguém coloque a mão, eu cuido sempre muito bem, não sei o quê, mas num nível assim extremo, tá? Pode acontecer? Pode acontecer. Essa carta também pode estar falando a respeito disso, sobre um tipo de obsessão. Tá? Então pode ser sobre uma pessoa ou pode ser sobre uma coisa ou várias coisas, ou tipo, não, eu tenho bens e o meu foco é só fazer o meu patrimônio aumentar. Sabe aquela pessoa que foge da questão do foco e se torna só obsessivo? A lâmina do urso fala sobre isso, sobre essa questão de obsessão. Você vai, mira em alguma coisa e nada consegue te distrair. Quando isso está positivado, é muito bom, porque é justamente essa questão do, eu tenho um foco, eu fiz um caminho e eu vou seguir nesse caminho, certo? Você ter um objetivo é muito bom. Quando que isso passa a se tornar ruim, que é a essência da lâmina? Isso passa a se tornar ruim quando se torna um foco de obsessão, no sentido de eu vou fazer, machuque quem machucar, doa quem doer, aconteça o que acontecer, né? Sem medir consequências e tal. Então, isso realmente é muito negativo, isso é muito nocivo. Mas no polo positivo, ela vai falar sobre você focou e vai, né? Porque a energia do urso, o urso dentro da natureza, ele tem isso também. Se ele encontra alguma coisa ali, alguém ali no território dele, ele vai querer expulsar. E ele persegue das duas uma. Ou ele mata, ou ele deixa alguma sequela, né?
Eu gosto muito de ver esses programas de Discovery Animal, esse tipo de coisa. E eu lembro de ter visto uma reportagem, inclusive falando, mas aí estava falando sobre o urso branco. Que se você encontra um urso branco, não tem o que fazer. É só rezar para você chegar lá na terra do pé junto o mais rápido possível, sofrendo o mínimo possível, entende? Se você encontra um urso branco no meio do caminho, é só reza, pede a bênção e você acabou. Não tem o que fazer, entende? Então, o urso, ele tem isso. Se ele tiver que te perseguir, ele vai te perseguir e ele não vai parar. No caso do urso branco, porque eu acho que tinha diferença entre o urso branco, o urso pardo, o urso marrom, o urso preto, enfim. Se eu não me engano, o urso preto você até pode tentar se fingir de morto. Se você der sorte e o urso resolver te deixar para lá, ok. Mas que normalmente também ele tenta vir para cima. Entende? Então, se você entra no território de um urso, ele vai te arrancar de lá, na marra. Ele vai te levar para a cidade do pé junto, entende? Só que a gente olhando de longe, gente, o urso é um bicho muito fofinho. É um bicho muito fofinho, só que não, né? A gente vê aquele tamanho todo, a gente vê aqueles pelinhos, ele meio gordinho e tal. Ele parece que ele é muito fofinho, mas não é. Inclusive o urso panda, né? A gente vê o urso panda, ele é um pouco mais letárgico e tal, mas mesmo assim, se um urso panda se enfesar com você e ele resolver, tipo, ai, não fui com a sua cara, amor, acabou pra você, já era, não tem o que fazer. Então, o urso, ele é um animal muito bonitinho, muito fofinho, mas extremamente agressivo. Ele demonstra uma coisa, ele parece ser inofensivo em um primeiro momento, mas se você chegar perto dele, você vai para a cidade do pé junto. Então, é uma carta que vai falar de falsidade. Então, presta atenção nas pessoas que estão te cercando. Presta atenção nas pessoas que estão à sua volta, porque elas não são quem elas estão demonstrando para você. Elas não são verdadeiramente aquilo que elas estão mostrando. Elas são duas caras, elas estão sendo falsas, tá? Então, essa é uma carta que ela vai... É um presta atenção, digamos assim. É uma carta de um presta atenção. Mas que nem eu falei no polo positivo, ela vai falar sobre você ter um foco e você ir atrás daquilo. Então, quando você tá com isso bem equilibrado, porque a agressividade, quando bem direcionada, na verdade, ela é energia de iniciativa. Quando a gente está com a nossa energia agressiva, porque todo mundo tem o seu lado agressivo, é fato. Mas quando a gente está em equilíbrio, quando isso está bem direcionado, é aquela pessoa que ela não fica esperando para poder fazer as coisas. Ela vai e ela faz, ela desenrola, ela tem ação, ela tem atitude, ela tem movimento, né? Às vezes é a pessoa que gosta muito de fazer exercício físico. Então, é aquela pessoa que não aguenta ficar muito tempo parada. Por quê? Porque ela tem muita energia. Ela tem muita energia para soltar, ela tem muita energia para gastar, ela precisa gastar isso. Então, muitas vezes é a pessoa que se sai até bem nos esportes. Em especial, esportes que precisem de força. Então, seja luta, seja musculação propriamente dito, porque é levantamento de peso, isso é uma demonstração de força, né? Então, sabe, esses esportes que têm, de certa forma, uma demonstração de força. Então, são pessoas que se dão bem no esporte, quando cai na parte de personalidade, então, são pessoas que tendem a gostar disso, tá? Mas a gente já vai ver isso também. No amor, simboliza sexo intenso e agressivo. Sabe aquele lance de me joga na parede, me chama de lagartixa? É isso. Essa lâmina aqui, ela traz essa energia desse sexo um pouco mais agressivo. Lógico, gente, eu não tô falando de quebrar a costela de ninguém, né? Não tô falando de alguém sair com o olho roxo. Mas sabe aquela pegada mais forte? É isso. Falsidade sobre os sentimentos e ciúme excessivo. Então, vamos lá. Aqui, quando eu falo de falsidade em relação aos sentimentos, a gente tem que prestar atenção na narrativa do consulente. Por quê? Às vezes, o seu consulente vem e fala assim, olha, eu quero saber o que o Joãozinho sente por mim, porque ele fala que ele não me suporta, ele fala que ele não me ama, ele fala que... E às vezes não é bem isso.
Às vezes o Joãozinho só não está querendo demonstrar os sentimentos dele, e aí pode ser por 1 milhão de motivos. Às vezes porque ele acha que se ele demonstrar o sentimento, a Mariazinha vai pisar em cima, ele acha que se ele demonstrar o sentimento, ele vai ser visto como fraco, ou ele acha que tá cedo demais, ou ele tá com medo de demonstrar o sentimento, enfim, tá? Assim como ao contrário também. Às vezes ele não tem sentimento nenhum, mas ele tá dizendo que tem porque ele tem um outro interesse, seja de levar o parceiro ou a parceira para a cama, seja um interesse de, sei lá, conseguir alguma coisa que ele possa oferecer, entende? Não que o intuito dele seja especificamente esse, porque isso é o intuito da cobra, né? É gostar de alguém, sendo que tem um ganho secundário. Aqui está falando de falsidade sobre os seus sentimentos. Essa falsidade, vamos levar em consideração que a lâmina ela é negativa, ou seja, a pessoa está sendo falsa com você. Então, se é uma pessoa que está gostando, mas que não está querendo demonstrar, ela está sendo falsa, assim como ao contrário também. Às vezes ela não está gostando, mas ela está demonstrando que gosta, porque, sei lá, porque às vezes é cafajeste mesmo. E cafajeste serve tanto para homem quanto para mulher, tá? Às vezes é só alguém que está querendo realmente te passar a perna, está realmente só querendo se divertir e está pouco se importando para os seus sentimentos. Se isso vai te magoar, se não vai te magoar. É a pessoa que está preocupada com os sentimentos dela, entende? É a pessoa que está preocupada com os desejos dela. Se isso vai machucar o coleguinha ou não, problema do coleguinha, o coleguinha que lide com isso depois. Então é uma carta bem complicadinha aí no que diz respeito à parte sentimental. Por isso eu digo, preste atenção na narrativa do consulente. Presta atenção sobre como ele está construindo este relacionamento, no sentido de, ai, olha, não sei, eu não entendo, o Joãozinho fala que ele não quer nada sério, que ele não quer nada comigo, mas ao mesmo tempo ele me trata assim, ele me trata assado, enfim, é falsidade quanto aos sentimentos. Mas vamos ter em mente que essa é uma carta negativa, então não é uma falsidade no sentido positivo, não é uma falsidade no sentido, ai, relaxa, boba, ele tá apaixonado por você, ele só não tá querendo dar o braço a torcer. Não, não é só isso, é no sentido negativo. Às vezes é a pessoa que ela até pode estar gostando, mas o fato de estar gostando tá deixando ela tão preocupada que ela prefere pisar no outro do que admitir que tá gostando. Tenham em mente que essa é uma carta negativa. É uma carta ruim, ok? Então, no sentimental, também vai ser negativo. Ela não está sendo verdadeira quanto aos sentimentos, mas é de um jeito negativo, é de um jeito ruim, é de um jeito que machuca, beleza? Personalidade. Pessoa falsa, nada confiável, embora com aparência amiga. Pessoa barraqueira, agressiva e briguenta. É a pessoa que não tem problema nenhum em fazer um barraco na porta da tua casa se você fizer alguma coisa que ela não gostar. Tá? De chamar todos os vizinhos, de fazer aquele escândalo. É essa pessoa. É a pessoa barraqueira, é a pessoa briguenta, é a pessoa que vai pra cima, no sentido, às vezes, de querer bater, de ser agressivo, tá? Então, é a pessoa que perde a linha rápido. Ela perde a linha muito rápido, ela perde a linha assim, ó, em 2 minutos, tá? Então, cuidado com esse tipo de pessoa. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. É a pessoa que quando fica nervosa, quando fica irritada, parece que ela não vê nada na frente. Sabe aquele lance de que a razão, aliás, a emoção rouba a razão? É isso. Parece que a emoção dessa pessoa rouba completamente a razão. Então, é uma pessoa completamente passional, tá? É uma pessoa que é falsa, muito falsa, embora muitas vezes ela pareça ser fofa. Ela pareça ser um anjo de candura, mas não é. E não necessariamente existe um ganho secundário, porque quando a gente fala de traição também, muitas vezes a pessoa, tipo, aí eu tô traindo, mas porque eu quero me divertir, ou porque eu quero, né, ou qualquer coisa nesse sentido. Na lâmina do urso, a pessoa é assim. Ela não vai direcionar isso para uma ou para outra pessoa. Ela vai ser assim com você, vai ser assim com a Joaninha, vai ser assim com o Jorginho. Ela é assim. Às vezes até uma necessidade de aprovação, né? Mas é como dizem, né? Ninguém sustenta uma máscara
eternamente. Uma hora essa máscara cai. E é justamente a pessoa que tem dificuldade para lidar com seus sentimentos. Então, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa barraqueira, é uma pessoa que vai para cima, é uma pessoa incoerente e, como eu disse anteriormente, completamente passional. Então, ela perde a razão diante dos seus sentimentos, ok? Não é alguém que eu gostaria de ter do meu lado. Enfim. Conselho, seja mais diplomático. Aqui eu coloquei de um jeito bonitinho, né? Seja mais diplomático, mas em outras palavras seja falso. Amor da minha vida, há momentos na nossa vida em que a gente precisa realmente ser falso. Há momentos na nossa vida em que a gente precisa, de fato, ter um pouco mais de jogo de cintura. Às vezes, você tá ali com aquele chefe que você não gosta, que você não suporta, mas você não pode mandar ele para casa do chapéu, porque você tem boleto para pagar. Então, o que você faz? Você dá aquele sorrisinho, na verdade, o que você queria era dar um murro na fuça desse cidadão, mas você dá aquele sorrisinho e fala, é complicado, né? Pode deixar que eu vou cuidar do relatório, pode deixar que eu vou fazer não sei o quê, mas a sua vontade é de querer deitar ele na porrada. Entende? Então, essa é uma carta que, quando ela vem para o conselho, ela vem trazendo para o conselho esse outro lado justamente da falsidade do urso, que é, amor da minha vida, seja falso, aprende a jogar o jogo. Não dá para falar a verdade o tempo todo, não dá para falar tudo que passa na sua cabeça. Você também não pode sair por aí socando a cara de todo mundo. Então, tem hora que a gente precisa engolir, fingir que tá tudo bem. Se a pessoa sorrir para você, você sorrir de volta, mesmo que mentalmente você esteja xingando ela em 75 línguas diferentes. Mas a pessoa vai sorrir para você, você vai sorrir de volta, você vai fingir que tá tudo lindo, maravilhoso, e assim você vai tocar o baile. Tem hora, tem momentos, a gente precisa saber quais as batalhas que a gente de fato vai entrar para enfrentar e quais as batalhas que é melhor, tipo, ai, deixa para lá, vai, não vou nem perder tempo discutindo com fulano, com ciclano, com beltrano. Eu atendi uma consulente tem, acho que umas 3 semanas, 3 ou 4 semanas mais ou menos. E ela tá tendo problema no serviço com a chefe dela. E ela fala, Tita, eu sei que a minha chefe, ela não gosta de mim. Na verdade, é chefe da minha chefe. Parece que assim, tem essa chefe que é maior, aí tem a chefe dela e tem a minha cliente, né? Então, é uma hierarquia aí de 3 pessoas. E aí ela falou assim, eu sei, vou chamar a chefe maior de Mariazinha e a do meio de Joaninha. Falou, ó, eu sei que a Mariazinha não gosta de mim, na verdade, porque ela já tem um problema com a Joaninha. As duas têm um problema entre elas. Só que eu me dou muito bem com a minha chefe, com a Joaninha. Então parece que a raiva dela, a raiva da Mariazinha, passou da Joaninha para mim também. E eu sinto que ela está boicotando o meu trabalho. E é uma mulher que de fato estava boicotando o trabalho dela. Então vai além só do lance do não gostar, tá? É o lance de boicotar alguns projetos, não deixar ela apresentar algumas coisas. Então ela estava deliberadamente sendo prejudicada. Só que é uma pessoa que todo mundo gosta. Ela falou assim, ó, é muito difícil as pessoas verem porque ela faz tudo de uma maneira muito discreta. É um projeto meu que ela não entrega aqui, é uma outra coisinha ali, uma ideia que eu dei que ela não necessariamente me passa os créditos. São coisinhas sutis, mas que se eu for de repente falar com alguém, o povo vai falar, imagina, mas a Mariazinha é tão legal, ela ajuda todo mundo. Essa é a energia do urso, num primeiro momento, tá? Agora, o que ela fala, a minha consulente, né? Ela fala assim, e Tita, se for depender de mim, puxar o saco de alguém para poder ficar bem no trabalho, eu não vou fazer isso. Porque ela gosta de pessoas que puxem o saco. Ela gosta de pessoas que fiquem ali em volta dela o tempo todo babando ovo. E a carta que saía para ela, justamente no conselho, era a carta do urso, que é a carta que fala para ela, amor da minha vida, saiba quais as batalhas você vai realmente assumir, bater no peito e falar, não, isso daqui vale a pena, não vou arredar o pé, e quais as batalhas você vai deixar para lá. Tenha em mente que a mulher é tua chefe, ela é tua superiora, ela pode ferrar com a tua vida, tanto que ela tá fazendo. Então, assim, se para ela é importante receber um paparicozinho, por que não? Não estou dizendo que você tenha que passar por cima dos seus valores.
Entende? Aqui a lâmina, ela não fala necessariamente para você passar por cima dos seus valores. Não estou falando também para virar uma lambe-botas, né? Para ficar ali o tempo todo, paparica. Não é isso. Mas, poxa vida, se você fizer um elogio ou outro na frente dos outros, isso vai melhorar a sua vida? Você vai morrer se você fizer um elogio para sua chefe na frente, já que isso é importante para ela e pode melhorar a sua vida, você vai morrer por causa disso? Então, assim, aprenda também a ser diplomático. Aprenda também a ser falso. Em outras palavras, é o ser falso. Nós vivemos em sociedade e nós precisamos das mentirinhas sociais. As pessoas não saem por aí falando o que quer e o que tem vontade. As pessoas não saem por aí fazendo tudo aquilo que tem vontade. Tem hora que a gente precisa engolir um sapinho aqui, engolir outro sapinho ali, dar um sorrisinho aqui, dar outro sorrisinho ali. Então, assim, essa mulher estava fazendo da vida dessa minha consulente um inferno. Falei, meu, baixa a guarda, mesmo porque ela é a tua superior, ela tem poder para te prejudicar, né? Não é uma pessoa assim aleatória, ela tem como te prejudicar, tanto é que já está fazendo. E ela é um amor com as outras pessoas, então assim, baixa a bola, seja mais diplomática, seja mais falsa, dá um sorrisinho aqui, dá um sorrisinho ali, baixa um pouco a guarda. Porque a sua vida profissional dentro da empresa vai melhorar. Será que está mesmo valendo a pena ficar nesse bater de frente constante com ela? O conselho das cartas era: seja mais diplomático, seja mais falsa. Porque assim, ela não vai começar a gostar da chefe dela do dia para a noite, gente, é fato. Não vai. Não gosto, não gosto e tá tudo bem, é isso aí. Agora, é chefe. Vai fazer o quê? Então, dá aquele sorrisinho amarelo, né? Volto a dizer, não precisa passar por cima dos seus valores, não é isso. Não precisa virar a super master blaster puxa-saca, não é isso. Mas por que não tornar o clima mais ameno? Entendem? Essa é a energia do conselho da lâmina do urso. Então, seja falso ou seja diplomático. Ou se utilize das mentirinhas sociais. Elas existem que é para a gente tentar viver um pouquinho melhor aí em harmonia e não sairmos batendo um no outro, né? Estapeando um ao outro. Enfim, força na magia. Esta lâmina ajuda a fazer vir à tona a verdadeira personalidade das pessoas. Também pode trazer mais ânimo. Entretanto, deve ser trabalhada com cuidado para não acabar tornando uma pessoa demasiadamente agressiva ou fora de controle, tá? Essa daqui é uma carta que a gente precisa tomar muito cuidado. Se tem uma pessoa que de repente ela já é naturalmente mais agressiva, aí eu aconselho até a não fazer magia com essa carta, porque isso pode acabar se acentuando a ponto da pessoa ficar extremamente agressiva e isso não é bom para ninguém. Elemento terra, orixá, Xangô negativado, ok? Sentimento, raiva, ciúme, apego, sabe? Esses sentimentos assim de é meu, é minha posse. Um certo machismo também, e lembrem-se que machismo serve tanto para homem quanto para mulher, tá? Também tem muita mulher machista por aí. Então são esses sentimentos de... Parece que tem uma raiva dentro da pessoa, entende? É aquela pessoa que explode por qualquer coisa. Sabe aquela pessoa, bom dia por quê? Tá olhando o quê? Tá querendo tomar uns tapas na cara? Tem gente, desculpa, tem gente que é assim, né? Enfim. Espiritualidade, energias que oscilam muito ou energias reprimidas. Aqui eu não coloquei saúde? Ah, coloquei, eu só pulei. Já vou falar da saúde, tá? Então, energias que oscilam muito ou energias reprimidas que podem causar problemas de saúde. Isso entra na parte espiritual porque tem a ver tem a ver com energia, né? Tem a ver com energia, tem a ver com vibração. Mas essa daqui é uma carta que quando ela sai dentro da parte espiritual,
é aquela pessoa que ora tá bem, ora não tá, ora tá equilibrado, ora não tá, justamente por conta disso, é uma pessoa que ela é agressiva. Só que quem é agressivo, às vezes não é agressivo o tempo todo, essa pessoa precisa dormir em algum momento, essa pessoa precisa dormir em algum momento, né? Então é aquela pessoa que parece que a energia dela tá o tempo todo assim, ó. É uma forte candidata a ter junto de si alguns obsessores. Podem até ser obsessores que não fiquem constantemente, mas nesses momentos de baixa energética, são momentos onde, de repente, alguns obsessores conseguem enxergar ela, conseguem se conectar, conseguem, de repente, sugar algum tipo de energia, enfim. Então, é aquela pessoa que parece que é uma montanha-russa o tempo todo, sabe? Hora tá bem, hora não tá, hora tá bem, hora não tá, hora tá mais ou menos. Então, energeticamente falando, é uma bagunça. Mas, volto a falar, inclusive ali na personalidade vocês podem acrescentar. A pessoa descrita com essa carta, ela tende a gostar muito de esportes. Esportes é uma forma de canalizar energia também. Isso também pode auxiliar na parte energética, vibracional, na parte espiritual. Porque o que acontece? Muitas vezes é uma pessoa que tem um grande potencial energético. E aí ela não está direcionando isso para lugar nenhum, ela não está encaminhando isso para lugar nenhum. Então, qual que seria o adequado? Mandar essa pessoa para ir fazer um exercício. Se for uma luta, melhor ainda, porque aí ela, né, soca o saco de areia, ou dá um chute aí em alguém, enfim, dá um karatê em alguém e tá tudo certo. Vai ser uma forma dessa pessoa canalizar a energia, direcionar a energia, extravasar, né? Direcionar a raiva que de repente às vezes ela sinta. Então, o fazer exercícios para essa pessoa é muito importante. Se é uma pessoa que não faz, indique para que faça. Se é uma pessoa que já faz, provavelmente ela já consegue ser um pouquinho mais equilibrada, tá? Exercícios para essa pessoa é algo que iria auxiliar bastante. É a pessoa que normalmente gosta. Quer dizer, é a pessoa que normalmente gosta por conta dessa questão energética vibracional, porque o urso, propriamente dito, também tem aquele lance do passar um tempo de hibernação. Então, só no sentido de gostar, às vezes é a pessoa que gosta de ficar um pouco mais quietinha, mas que precisa fazer um exercício, tá? E que normalmente vai acabar se dando bem justamente em lutas. E aí, quando a pessoa começa, normalmente ela tende a gostar. Às vezes a dificuldade é no começar, às vezes a dificuldade é no iniciar. Porque o urso também é meio preguiçoso, né? Por conta disso, essa questão da hibernação e tal e tudo mais. Então, é a pessoa que às vezes, se ela nunca fez, ela pode ter uma certa relutância. Mas a partir do momento que ela começar a fazer, ela vai gostar, porque ela vai ter para onde direcionar e para onde canalizar essa energia, tá? E é lógico que espiritualmente, energeticamente, isso acaba auxiliando muito em todo o processo, justamente porque ela está direcionando a energia para algum lugar. Signo Touro, planeta Marte, Plutão e Netuno. E em relação à saúde, problemas de pressão, estômago e obesidade. Por que pressão? Porque a pressão oscila. E muitas vezes a pressão oscila por questões emocionais também, né? Você vê, às vezes a pessoa fica muito nervosa, a pressão sobe, ou sei lá, às vezes quem tem problema com pressão baixa, às vezes é o contrário, né? Às vezes a pessoa fica nervosa, a pressão cai e a pessoa cai junto. Enfim, então problemas de pressão, tá? Problemas no estômago, o estômago ele tá muito associado com as emoções também. E obesidade, uma tendência maior aí a ser mais gordinho, a ser mais gordinha. Outro motivo para poder direcionar para fazer um exercício, certo? Então, essa foi a lâmina número 15, a lâmina do urso. Na próxima aula, meus amores, eu acho que a gente já vai fazer um exercício, tá bom? É isso aí. Então, na próxima aula, a gente vai ter mais um exercício. Vamos ver como vocês se saem aí nas interpretações das cartas. Belezinha? Então, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!